Em um cenário onde o céu é perpetuamente coberto por uma névoa amarelada de radiação, onde cidades outrora prósperas agora são apenas esqueletos metálicos que foram corroídos pelo tempo, e onde a humanidade também se fragmentou em facções que lutam pelos restos de um mundo destruído. Bem, é em todo esse cenário extremamente distópico e que tem uma pitada muito forte de retrofuturismo. É exatamente nesse cenário que nós encontramos Fallout, ou Fallout, igual alguns falam. Enfim, a franquia criada originalmente como um videogame em 1997 pela Interplay Entertainment e posteriormente desenvolvida pela Bethesda Softworks, recentemente ganhou também uma adaptação, recentemente, pelo menos há um ano atrás, lá no streaming da Amazon Prime. E diga-se de passagem, essa é uma série que pode ser considerada magistral em sua essência, até porque ela capturou muito bem tudo que o universo pós-apocalíptico de Fallout transmite. Quando estamos falando de Fallout, não estamos falando apenas de uma história do final do mundo. É também uma narrativa que parece, às vezes, literalmente, mergulhar profundamente nas falhas fundamentais de toda a natureza humana. Embora pareça meio clichê, basicamente essa é a impressão que eu tive ao assistir Fallout, pelo menos na primeira temporada. Assim, nós temos uma exploração na primeira temporada em um mundo onde a devastação está quase completa, onde os humanos continuaram a repetir os mesmos erros que eles cometiam antes, até que a destruição foi a única coisa que sobrou para esses mesmos humanos. Essa série é como se fosse um espelho distorcido e também ao mesmo tempo radioativo, apontando para toda a nossa sociedade atual, refletindo todos os medos contemporâneos que nós possamos vir a ter através de uma lente retrofuturística dos anos 1950. Uma era que basicamente foi marcada simultaneamente pelo otimismo tecnológico e também pelo terror nuclear. No universo de Fallout, o fim não veio como surpresa. Ele veio como cumprimento de uma promessa há muito temida. Em 23 de outubro de 2077, em menos de 2 horas, o mundo como conhecíamos praticamente deixou de existir na série. Mísseis nucleares cruzaram o céu, transformando Metrópolis em crateras fumegantes. Esse evento, conhecido simplesmente como a Grande Guerra, não é apenas um acontecimento histórico dentro da narrativa, é também o culminar de tendências que foram sendo observadas durante toda a história da humanidade, naquela realidade, né, claro, até que aquilo que era mais aguardado, esperado por todos, finalmente e infelizmente também aconteceu. A visão do futuro em Fallout é particularmente bem inquietante. E isso porque ela não representa uma ruptura completa em nossa realidade, mas aparentemente uma continuação perversa dela. Em sua linha de tempo alternativa, a revolução dos microprocessadores nunca aconteceu. Em vez disso, a sociedade continuou a desenvolver tecnologia nuclear, tanto para fins energéticos e principalmente para fins militares. O resultado foi um mundo de contrastes bem absurdos. Carros movidos a energia nuclear, robôs domésticos avançados, armas de destruição em massa, tudo de pior que poderia ser produzido foi produzido. Mas computadores primitivos que mais parece ter saído dos anos 60 ainda era uma realidade nessa história. E é daí que a gente vê as primeiras características do retrofuturismo. O que torna essa visão tão perturbadora é a plausibilidade tecnológica contida em toda a história. Fallout não culpa alienígenas, Fallout não culpa desastres naturais, não culpa eventos sobrenaturais que poderiam vir a culminar no próprio apocalipse. Pelo contrário, ele coloca toda a responsabilidade firmemente nos ombros da humanidade. A Grande Guerra, então, foi o resultado direto de conflitos por recursos cada vez mais escassos, especialmente petróleo e urânio, e que, combinados com um tipo de nacionalismo exacerbado e uma fé cega no poder da tecnologia, acabou culminando na quase destruição da humanidade. Preparados para um futuro melhor, subterrâneo? Bem,
Esse slogan da fictícia corporação Vaultec representa uma das críticas mais ácidas de Fallout ao capitalismo desregulado e privatização também de vários setores. Longe de ser um vídeo capitalista, socialista ou qualquerista da vida aí, o que a Vaultec mostra através dessa história, todo o sistema de pensamento, todo o sistema econômico ou todo o sistema socioeconômico, sei lá, que é levado até a última gota em relação ao extremismo, em relação ao radicalismo, todo o sistema que assim é administrado está fadado literalmente à destruição. Os vaults aqui nessa história, enormes bunkers subterrâneos supostamente projetados para proteger a população americana de um holocausto nuclear, são apresentados inicialmente como exemplos de previdência e, claro, de planejamento social, né? A verdade revelada tanto nos jogos quanto nessa série da Amazon, porém, é consideravelmente mais sombria quando nós falamos dessa empresa, dessa mega corporação mundial, a Vaultec. A maioria dos vaults não foi projetada, então, nesse sentido, primariamente para salvar vida, não. Esses refúgios, esses esconderijos, enfim, eles servem mais como laboratórios sociais, onde experimentos desumanos poderiam ser conduzidos com populações um tanto quanto, bem, que estariam presas nesses abrigos subterrâneos. Essa revelação transformou a Vaultec em um dos exemplos mais perturbadores de corporações malignas na ficção moderna. No refúgio, o abrigo 33, que serve como ponto de partida para a jornada de Lucy na série, vemos uma sociedade aparentemente funcional, perfeita, onde todo mundo fica sorrindo para lá e para cá, e que é uma sociedade também baseada em valores tradicionais americanos, com um sistema meritocrático na medida do possível, né? E que determina o acesso a mais recursos dessa forma. No entanto, esse mesmo vault relativamente normal, esse mesmo abrigo, refúgio, que tinha lá todos os valores americanos inseridos nele, do sonho americano contido naquele local fechado, revela-se fundamentado então em mentiras e manipulação também. Até demais da conta, diga-se de passagem. Essa é uma metáfora muito boa para como instituições contemporâneas podem apresentar uma fachada de benevolência aqui na nossa realidade, enquanto, de uma maneira um pouquinho mais conspiracionista, enquanto isso elas estão servindo apenas a agendas ocultas. Se é que nós podemos usar esse termo por aqui ainda. Outros vaults mencionados ou visitados ao longo da franquia incluem também experimentos mais perturbadores. O Vault 12, por exemplo, cujas portas foram deliberadamente projetadas para não vedar completamente, acabou expondo os habitantes à radiação. O infame Vault 11, onde os residentes eram forçados a sacrificar um de seus anualmente, também é um exemplo perturbador que provavelmente ainda poderemos ver nessa série. E também podemos citar aqui rapidamente o Vault 22, o abrigo, o refúgio 22, onde experimentos agrícolas deram origens a esporos mutantes letais. É bem bizarro esse daí também. O que torna a crítica de Fallout particularmente eficaz aqui é como ela conecta essa distopia futurista com tendências reconhecíveis em nossa própria realidade. E acho que já deu para pegar um pouco desse feeling desde o começo do vídeo, né? A Vaultec, por exemplo, representa o auge de um sistema onde corporações adquirem tanto poder que efetivamente substituem o governo, onde o marketing substitui a verdade e onde a vida humana é avaliada primeiramente e primariamente também por seu potencial como dado experimental ou fonte de lucro apenas. A série da Amazon explora essa dinâmica através do contraste entre a propaganda corporativa, que ainda ecoa nos monitores de todos os refúgios e abrigos, e a realidade brutal de suas verdadeiras funções e que poucas pessoas conhecem. Tudo isso se torna uma espécie de lembrete inquietante de como narrativas podem ser construídas para mascarar atrocidades, algo que tem paralelos perturbadores com propaganda política e corporativa em nosso próprio mundo, e como nós poderíamos lidar
com tudo isso de uma maneira melhor. Ou da pior maneira, né? Que é mais provável. Um dos aspectos mais satiricamente mordazes de Fallout é a sua representação de como o capitalismo extremo, sem regras, aquele lá que todo mundo tá passando por cima de todo mundo, enfim, que é o que pelo menos nós ainda não temos em nossa realidade, ainda bem. Mas, melhor dizendo, como esse tipo de capitalismo distópico não apenas sobrevive ao apocalipse nuclear, mas também, de certa forma, o transcende. As tampas de garrafa do Nuka-Cola se tornam uma moeda universal de Westerland. Propagandas corporativas ainda piscam em terminais abandonados. E marcas como Rubco, Valtech e Nuka-Cola mantêm presença, uma grande presença, mesmo séculos após a dissolução das empresas que a representavam. Na série da Amazon, essa crítica é ampliada através do contraste visual entre os comerciais otimistas no estilo dos anos 50, que ainda são transmitidos em monitores dentro dos vaults, e a realidade desolada de um mundo exterior. O que nós temos aqui é uma sátira também ao poder da propaganda para moldar todas as nossas percepções, mesmo quando tudo isso contradiz diretamente a nossa realidade observável. O sistema de saúde comercializado e privatizado também é alvo de uma crítica feroz dentro da série. Ou seja, nessa série nós temos injeções que curam ferimentos automaticamente, temos medicamentos que removem a radiação e temos também outros tratamentos médicos que são apresentados como produtos de consumo de marcas distintas, bem como embalagens chamativas e preços exorbitantes. Tudo isso é um comentário direto sobre a mercantilização da saúde de sistemas privatizados, onde o acesso e também cuidados básicos depende da capacidade de pagamento daquela pessoa. Talvez o exemplo mais poderoso dessa crítica seja a própria Valtech. E por que não? Essa mesma corporação transformou o medo do apocalipse em uma das maiores oportunidades de negócio daquele mundo, daquela realidade, vendendo espaços em seus abrigos para aqueles que podiam pagar. Na série, nós vemos como esse sistema privilegiou os ricos e também os poderosos, refletindo assim disparidades que reconhecemos em nossa própria sociedade quanto ao acesso à segurança, recursos em tempos de crise também. O mundo de Fallout é onde o capitalismo sem freios levou diretamente ao apocalipse, através da exploração insustentável de recursos, da corrida armamentista, e que tudo isso foi incentivado por corporações aparentemente de defesa e da priorização também de lucro sobre a sobrevivência coletiva. Ainda assim, ironicamente, seus símbolos e também seus mecanismos sobrevivem como fósseis culturais que continuam a influenciar como as pessoas pensam e agem, mesmo em um mundo pós-apocalíptico. Ou seja, Fallout é uma série de ficção científica muito boa.